E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias referentes ao Corinthians, venho trazer grandes notícias para vocês. Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já vou pedindo que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e obviamente ative o sininho de notificações. Muito obrigado a todo mundo, bora direto para as notícias que hoje a gente vai falar sobre lesão do Yuri Alberto, contratações chegando, o confronto que o Corinthians tem, em breve na Sul-Americana e assim por em diante. Então, bora direto para as informações. Bom, o Yuri Alberto recentemente foi substituído na Fonte Nova após ser flagrado por várias vezes mancando em campo. Pode ser um preservado, diante dos argentinos, referente ao jogo que o Corinthians vai enfrentar o Huracan na Sul-Americana. A comissão técnica garantiu que não há nenhum problema clínico com o atleta e é apenas cansaço. Abre aspas, ele vem de 2 jogos em alta intensidade e está apenas cansado. São dores normais, amenizou o auxiliar Emiliano Dias, que seria do Corinthians. Jogadores como Igor Coronado, Garro ainda não trata sobre problemas totalmente prejudiciais ao Corinthians, mas sim eles estão com problemas referente ao joelho do jogador e obviamente tem que tratar e está sendo um pouco mais preservado também. Como o André Ramalho, Alex Santana, Maicon e Romero e Thales Magno, eles devem então, no caso, ter mais tempo em campo. Em um ano no qual o Corinthians espera não repetir o sufoco da luta contra a queda no Brasileirão e ainda sonha com novos títulos. Além da Série A, que seria o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana e obviamente joga logo a Copa do Brasil. Então galera, o Yuri Alberto está um pouco cansado, teve algumas dores ali, mas nada que preocupa tanto o time do Timão, mas obviamente que ele pode ser substituído ali no jogo contra o Huracan e tem jogadores também à disposição com ótima qualidade, como o Romero, o Maicon e também o Thales Magno. Vale ressaltar que o Corinthians veio de muitos jogos e alguns jogos foram ali até que muito perto. Recentemente, o Corinthians jogou a Libertadores, depois já jogou o Campeonato Paulista e deu, claro, obviamente uma descansada no segundo jogo, quando foi enfrentar o Palmeiras dentro de casa, que aí ficou mais ou menos uma semana descansando. Mesmo assim, o Yuri Alberto vem se esforçando bastante, não é à toa que está sendo um dos principais jogadores do Corinthians, mas infelizmente o jogador também não é um robô e acaba cansando. Então, pode ser que ele seja substituído sim no jogo contra o Huracan, então pode ser mais uma nova investida do Corinthians em outros jogadores, fechou? Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa notícia e se você acha que deveria colocar o Yuri Alberto já de início contra o Racing ou é melhor preservar desse jogo e preservar obviamente também qualquer outra contusão do atleta. Então deixe tudo aí embaixo nos comentários. Agora a gente vai estar passando com uma notícia referente à contratação. Isso mesmo, como vocês sabem e falei anteriormente, o Corinthians tem muitos campeonatos pela frente para estar disputando. E obviamente que o Corinthians precisa de um time bastante forte, não só o titular e sim também os jogadores reserva para poder aguentar esses campeonatos que vai ser muito grande. E obviamente o Corinthians vai precisar contratar outros atletas para disputar lá em cima os campeonatos. Notícia que vem saindo é que o Corinthians não vai contar com o centroavante Héctor Hernandes, mesmo com o jogo recentemente contra o Bahia, no qual ele fez um gol e trouxe um empate para o Corinthians, onde o jogo já estava quase perdido. O Corinthians ainda não vê ele como um jogador que vai chegar para substituir ali o Yuri Alberto, ou até mesmo o Depay se jogar de centroavante e vai dar conta. Recentemente ele jogou 6 jogos pelo Campeonato Paulista, não mostrou aquilo que a torcida esperava. Ano passado também do mesmo jeito, ele não surpreendeu o Corinthians e também não conseguiu dar aquilo que o Corinthians queria do jogador após contratar. E infelizmente ou felizmente para a torcida aí, para a Fiel, ele vai estar de saída do clube do Corinthians. E claro, o Corinthians precisa contratar um centroavante forte, um centroavante de área e obviamente um goleador para até mesmo fazer sombra ali para o Yuri Alberto e precisar também, claro, substituir. Como falei na notícia anteriormente, o Yuri Alberto talvez não vai jogar esse jogo de centroavante
né? Se o Corinthians tivesse um centroavante de ponta para substituir, isso já fazeria muita diferença para esse jogo que é super importante na Sul-Americana. Então o Corinthians vai atrás no mercado da bola por nomes, e um nome que vem sendo muito especulado e que poderia estar vindo e voltando para o futebol brasileiro seria do atacante centroavante Richarlison. Isso mesmo, o atacante que atualmente se encontra no Tottenham da Inglaterra não vive bons momentos. Recentemente estava brigando muito por conta da sua lesão, né? E claro, ele vem muito disposto também a ouvir propostas, e notícias que vem saindo é que o Tottenham não vai contar mais com o jogador porque está aí perdendo muito futebol do atleta para as lesões, e obviamente não seria muito interessante para o Tottenham. Notícias que saem é que grandes clubes no futebol brasileiro aqui na América do Sul já estaria de olho no atleta, como o Corinthians, Palmeiras, que tentou uma contratação recentemente, mas não foi bem sucedido, né? Acabou contratando o Vitor Roque e tudo mais. E notícia que sai é que o Corinthians poderia estar de olho no atleta, né? Para um suposto aí, então, empréstimo. Sabemos que muitos jogadores estão voltando para o futebol brasileiro para recuperar o seu futebol e, obviamente, ficar um pouco mais perto da seleção brasileira. Recentemente, muitos jogadores voltou para o futebol brasileiro, recuperou o seu futebol e também foi para a seleção brasileira. Então, é um ótimo caminho para o atleta conseguir se reencontrar na seleção brasileira com seu grande futebol, que ele sempre mostrou um futebol muito interessante, e aí o Corinthians poderia pegar um grande empréstimo. Então, o Corinthians está de olho no mercado da bola. Richarlison é um atacante, um centroavante que logo estará disponível no mercado, e aí o Corinthians poderia estar fazendo a contratação do atleta. Atualmente ele tem 27 anos, né, e tem muito futebol para ser demonstrado ainda. Atualmente, na Premier League, um dos principais campeonatos que, obviamente, o Tottenham disputa, que é o campeonato nacional do país deles, já tem 9 jogos, 2 gols e 1 assistência. Então, é um atleta que ainda está se recuperando, mas não está nos planos, né, do clube atual no qual ele convive e, obviamente, também presta os seus serviços e o seu futebol. Então, seria uma contratação muito importante. Obviamente que seria de empréstimo, o atleta ainda tem muito futebol para demonstrar lá na Europa, mas agora seria muito bom e acho que caberia perfeito também para o atleta voltar para o futebol brasileiro. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários, vocês acham que o Richarlison seria uma boa contratação? Seria um atacante que ajudaria muito o Timão e também, obviamente, chegaria para poder então recuperar o seu futebol? Deixe aí embaixo nos comentários. Agora vamos estar passando com mais notícias do Corinthians. Bom, o Corinthians, mesmo ainda atrás de um centroavante, tem algumas posições que o Corinthians ainda estará de olho para estar contratando nesse mercado da bola. Sabemos que o Corinthians ainda precisa de mais um zagueiro, um lateral e, claro, também mais um atacante. Recentemente houve notícias que o Thales Magno poderia renovar com o Corinthians, mas o New York City, visando um grande futebol que o atacante veio demonstrando no Campeonato Paulista e recuperando desde o ano passado, e como tem, no caso, todos os direitos do atleta, e obviamente o Thales Magno ainda é jogador do New York City, está apenas por empréstimo no Corinthians, o time americano estaria visando voltar com o futebol do atleta e, claro, estar trazendo ele de volta para os Estados Unidos. Vale ressaltar que a multa rescisória do jogador é muito alta. Para o Corinthians contratar em definitivo, seria mais de 60 milhões de reais para o Corinthians contratar e ter o jogador por definitivo no clube. Notícias que saem é que o time americano gostaria de aproveitar ainda o seu futebol e aí ficaria um pouco mais difícil a renovação com o clube paulista. Então o Corinthians já estaria no mercado muito atento para então colocar uma nova contratação e obviamente deixar ali o time um pouco mais ofensivo e mais seguro também, com mais jogadores. O Corinthians poderia estar contratando um velho conhecido do nosso futebol brasileiro, que seria o Everton Cebolinha. Isso mesmo, atacante que atualmente se encontra no Flamengo, passou recentemente por lesões, está voltando para o futebol e, claro, tem 29 anos e poderia estar saindo do Flamengo. Como ele chegou para o Flamengo em alguns anos recentemente, o atleta não conseguiu despertar o seu grande futebol. Entre indas e vindas, o atleta não conseguiu se estabilizar e sempre passa por altos e baixos. Notícias que saem é que o atleta não estaria muito feliz também dentro
do futebol brasileiro e, obviamente, claro, mais precisamente dentro do futebol e também do time do Flamengo. Notícia que sai então é que o Flamengo estaria procurando novos atacantes até mesmo para a disputa do Mundial, para reforçar mais ainda, e o atleta não ficaria nos planos então do clube carioca. Notícia que sai é que o Corinthians está olhando alguns atacantes e ele caberia muito bem dentro do timão. Em diversas vezes o Corinthians já especulou o atleta, muitos jornalistas deu notícias que estavam praticamente acertado com o jogador e agora ele quer respirar novos ares e então o Corinthians poderia estar fazendo a investida. Obviamente o Corinthians não estaria disposto a contratar o jogador por definitivo, mas sim para o empréstimo. Assim o atleta consegue voltar com o seu bom futebol. Sabemos que muitas das vezes o atleta precisa apenas respirar novos ares. Recentemente o Corinthians emprestou o Pedro Raul para o Ceará. Ontem mesmo o Pedro Raul fez um gol contra o Bragantino. Na temporada já tem aí 7 jogos, se eu não me engano. Vocês podem me corrigir aqui. 7 jogos, 6 ou 7 gols e uma assistência. E ele despertou e fez mais gols praticamente do que ele fez anteriormente no Corinthians em poucos jogos agora. Então muitas das vezes o atleta está com a cabeça um pouco cheia. Tem muitas questões que acaba deixando o jogador para trás. E obviamente que agora ele poderia estar voltando aí com um bom futebol se caso ele mudasse de novos ares. Ele já passou pelo Benfica, passou ali no Grêmio onde ele teve ali o ápice da sua carreira. Seleção brasileira nem se conta. Na Copa América foi um atleta que foi um dos principais jogadores dentro do campeonato e ajudou demais a seleção brasileira a conquistar então, no caso, esse título. Então é um atleta aí que tem um grande futebol, só precisa mudar seus ares e sabemos, quando a gente muda de ares, obviamente sempre vem coisas novas e coisas boas. Então vindo de um ambiente diferente, um ambiente mais tranquilo, talvez para ele já não esteja bem, a gente não sabe, né? Ele poderia recuperar sim o seu bom futebol. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que a contratação aí do Cebolinha seria muito importante tanto para o jogador como para o Corinthians também ter um atleta de alto nível que ele pode estar voltando a ser? Então deixa aí embaixo nos comentários, fechou? Eu vou passar com a notícia super importante que era para me ter passado no começo do vídeo, eu acabei esquecendo. Notícias que estão saindo e que confirmou é que o goleiro do Corinthians infelizmente sofreu uma lesão. Isso mesmo, o Hugo Souza, que recentemente pegou o pênalti e salvou o Corinthians para o título, está com uma lesão. O atleta, que já vinha atuando no sacrifício e não enfrentou o Bahia no final de semana, teve constatado uma lesão na coxa direita. A informação é da ESPN. Um dos pilares do elenco do Corinthians, o goleiro Hugo Souza, virou um problema de última hora para o técnico Ramon Dias. Em vésperas de estreia na Sul-Americana, o atleta já vinha atuando com sacrifício e agora informações que saem é que sim, oficialmente ele está com uma lesão de 2º grau e pode tirar o atleta de 8 partidas do Corinthians neste mês de abril. Então, infelizmente, eu tive que trazer essa notícia, mas uma notícia muito importante. O goleiro que estava ali atuando muito bem pelo Corinthians por muito tempo, recentemente pegou pênalti e tudo mais, vai estar desfalcando o Corinthians e é um desfalque muito importante, um desfalque muito grande. Sabemos que o Corinthians tem agora Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, já vai vir a Copa do Brasil e, tendo um goleiro desse de fora, vai fazer muita falta. Muitas das vezes ele pega uma bola ali no último minuto que salvaria o Corinthians, pega até mesmo um pênalti como o jogo da final, onde concedeu, no caso, o campeonato para o Corinthians, Se o Corinthians tivesse tomado aquele gol na altura do campeonato, poderia ir para os pênaltis ou até mesmo tomando mais um, dependendo do jogo. Então ele salvou muito o Corinthians e agora, infelizmente, vai ficar de fora de 8 jogos do Timão. Sabemos que tem outros jogadores, outros goleiros para poder substituir, mas sabemos que nada é igual um jogador como ele, um goleiro como ele, que atualmente vem aí como titular absoluto, até mesmo sendo contestado para ir para a seleção brasileira. Infelizmente agora a gente vai ficar sem um atleta. Então, infelizmente, o Hugo Souza não vai para o jogo
obviamente contra o Huracan, fechou? Então deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham dessa perca, das contratações que poderia vir como Cebolinha, também o Richarlison, a questão também do Yuri Alberto que pode desfalcar. Infelizmente aí, galera, a gente vai entrar aí com um time um pouco mais alternativo, porque muitos jogadores devem ficar aí de fora, como o Hugo Souza, o Yuri Alberto e assim como outros jogadores. Mas vai dar tudo certo, eu já peço que você dê seu palpite aí para o jogo contra o Huracan na Sul-Americana, onde o Corinthians vai estrear. Espero que dê tudo bem, fechou? As notícias de hoje foi essa, então se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também coloque na opção todas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!